Olá, alunos da Escola Israel Leocádio, em especial os alunos do terceiro ano, né? Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Nós hoje, gente, vamos para o capítulo 14, que fala com relação a biomas, sendo que o nosso conteúdo específico de hoje é biomas terrestres, tá certo? Então vamos lá, começar. Lembrando que esse conteúdo está no nosso livro didático, tá bom? Na página 232. Vamos lá. Embora não existam na Terra alguns lugares que apresentem exatamente a mesma constituição animal e vegetal, é possível agrupar ambientes similares em sistemas regionais, os quais são definidos principalmente pelo tipo de vegetação predominante naquele determinado local, tá certo? Um bioma é uma unidade de comunidade mais ampla que podemos reconhecer, onde os fatores climáticos interagem com a biota. Biota, no caso, né, que é na biologia, quer dizer organismos vivos. De modo geral, a vegetação de um bioma é uniforme, mas diferentes espécies vegetais podem predominar em diferentes partes de um bioma, certo? Assim, né, os biomas são observados em locais específicos da superfície terrestre e caracterizados por um tipo específico de vegetação, que por sua vez interfere na fauna local. Em relação aos biomas terrestres, o clima é o principal fator que interfere na formação e distribuição desses sistemas. Isso porque a temperatura e a precipitação, componente do clima, interfere diretamente na disponibilidade de água e distribuição dos recursos e, consequentemente, na distribuição de plantas do ambiente. Com certeza, isso aí tudo vai interagir, né? Então vamos lá. Aqui nós temos a imagem ainda de diferentes tipos de biomas, tá certo? Que é para vocês reconhecerem melhor aí os ambientes, né? Mesmo à distância, né? Vamos cá. Os principais biomas terrestres, gente, são a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos, desertos e savanas. Vamos conhecer, né, um pouco de cada um agora. Começando pela tundra. É um tipo de bioma localizado no hemisfério norte do planeta, mas nas regiões próximas ao Antártico, mais precisamente no norte da América, da Europa e em outras localidades, como Alasca e a Sibéria. A tundra, gente, é caracterizada por apresentar temperaturas médias de 12 graus Celsius negativos, muito frio, com invernos longos e rigorosos e verões curtos e amenos, quando a temperatura pode atingir 10 graus Celsius. Apesar de relativamente baixa, a água não é considerada um fator limitante para a vida nesse ambiente, pois a evaporação é bastante reduzida devido às baixas temperaturas, né, daquele determinado local. A quase totalidade do solo fica permanentemente congelada, o qual dificulta a composição da matéria orgânica que se acumula sobre o solo, acidificando-o. Durante o verão, embora as árvores sejam ausentes, uma fina camada superior do solo descongela e permite o crescimento da vegetação, caracterizada por plantas perenes, herbáceas e rasteiras, como gramíneas, musgos, linques, lenhosas, anãs, entre outras. A fauna é representada por um grande número de insetos e espécies migratórias que deixam a região durante o inverno, além de animais permanentes como o boi almiscado, a rena, o urso polar, a coruja da neve, lobo, raposa, entre outros. Aí, caribus é outro exemplo, né, de animal característico dessa região, tá certo? Nos dias atuais, a tundra está sendo amplamente alterada pela ação humana, principalmente por causa da exploração mineral como o petróleo, né? Infelizmente aí o homem sempre interferindo de modo negativo, né, da natureza. Vamos dar continuidade agora com o próximo, no caso a taiga. É também conhecida como floresta boreal ou floresta coníferas e está localizada no hemisfério norte do globo, especialmente no Canadá, mas também na porção norte da Europa
e da Ásia. Caracteriza-se por apresentar temperatura média de cerca de 3,6 graus Celsius, com invernos longos e bastante rigorosos. Associado às baixas temperaturas e solos, muitas vezes congelados, garante elevada umidade durante o verão. Né? O solo é considerado ácido, com acúmulo de matéria orgânica não decomposta e pobre em nutrientes. A vegetação é formada por árvores perenes, extremamente tolerantes ao congelamento, como os pinheiros e abetos, que formam densos bosques. Bonita, né? Muito bonita essa imagem aí. A fauna da taiga inclui animais como alce, lebre, esquilo, diferentes espécies de aves, como pardais, quebra-nozes e corujas, além de ursos, né, linces, castores e pequenos roedores. A taiga se destaca pela elevada produção de madeira, né? Também muito interessante isso. Vamos à próxima? Vamos agora falar de campos. Campos é um bioma que se caracteriza por apresentar um único extrato de vegetação. O número de espécies é muito grande, mas representado por pequeno número de indivíduos de cada espécie. Do hemisfério norte ao hemisfério sul, aproximadamente 14,7 graus, né, em média, a temperatura, né, dos campos, tá certo? De maneira geral, os ambientes são secos durante a maior parte do ano, com verões quentes e úmidos. Os campos podem ser conhecidos como pradarias na América do Norte, estepes na Ásia e pampas no Brasil. Os solos são ricos em nutrientes e humus, sustentam a vegetação que é dominada por gramíneas, embora herbáceas também possam ocorrer nesse bioma. Nos campos, o fogo é um fator representante e importante. A fauna dos campos é representada por grandes herbívoros, como cervos, né, e bisões, e também são observados inúmeros insetos, como tetrais, coiote, furão e assim sucessivamente. Os campos sofrem intensa pressão antrópica, sendo considerados um dos biomas mais alterados pela ação humana para a criação de área para agricultura e pastagem. Aí uma imagenzinha para vocês do bisão americano, bichão grandão, né? Próximo, floresta temperada. A floresta temperada é um bioma encontrado no centro da Europa, sul da Austrália, Chile, leste da Ásia, principalmente na Coreia, no Japão, em algumas partes da China e no leste dos Estados Unidos. Também é chamada de floresta decídua temperada ou de floresta caducifólia, porque as folhas caem no fim do outono. Dá pra gente notar, né, que a imagem é muito bonita, realmente, né, aí a visão é extraordinária. Os solos são ligeiramente ácidos e apresentam grande quantidade de humus. A vegetação é denominada por árvores decíduas, que são plantas que perdem suas folhas em determinadas épocas do ano, como o bordo, né, e a faia. Aí, gente, no caso, essa imagem aí é de uma árvore de bordo, viu? Além de espécies arbóreas, esse tipo de floresta frequentemente pode apresentar árvores menores e arbustos, bem como plantas herbáceas, permitindo o desenvolvimento de estratificação vertical. As árvores produzem folhas que realizam fotossíntese durante os verões quentes e chuvosos, e durante os invernos frios são completamente perdidas. Tá bom? Vamos aqui para frente um pouquinho. Já sobre a fauna é considerada bastante diversa. São observadas algumas espécies como veado, urso, esquilo, raposa, né, pica-pau, joão de barro e por aí vai. Além desses, muitas espécies de aves migram para a floresta temperada durante o verão, quando se observa uma grande abundância de insetos.
né? Então, é muito diversificada a questão da fauna nesse tipo de bioma. Vamos à frente. Floresta pluvial tropical. As florestas tropicais são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Elas também são chamadas de floresta pluvial tropical ou floresta úmida, em virtude do elevado índice pluviométrico das regiões onde se encontram. Recebem essa denominação porque estão localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Esse tipo de bioma se caracteriza pelo clima quente e úmido em temperatura média de aproximadamente 27,2 graus Celsius. Né? Bem elevada a bichinha. A diversidade biológica atinge seu ápice com o elevado número de espécies animais e vegetais. Tal diversidade pode ser associada às condições ambientes da temperatura, que favorece a elevada produtividade líquida dos ambientes terrestres e a diversidade de nichos ecológicos verticais. A fauna da floresta tropical pluvial é bastante diversa, com predomínio de animais arbóreos, como macacos, preguiças, serpentes. Entre os animais que ocupam predominantemente a superfície da floresta, podemos citar ainda o tigre, a onça pintada, o porco, o javali e por aí vai. Tá bom? E por aí nós temos uma diversidade bastante interessante, e grandiosa, neste bioma. Ok? A temperatura e a umidade elevada favorecem o processo de decomposição. No entanto, os nutrientes liberados no ambiente, neste bioma ainda, por meio desse processo, são rapidamente absorvidos pelas raízes das plantas, localizadas nas camadas superiores do solo. Vamos ao próximo, savana. As savanas correspondem a um tipo de cobertura vegetal formada predominantemente por vegetação rasteira, donde se destacam as gramíneas, ervas, arbustos e árvores esparsas. As savanas são biomas geralmente planos, encontrados em quase todo o planeta. Extenso. Os solos são fortemente lateralizados e pobres em nutrientes, sustentando a vegetação que é dominada por árvores decíduas, esparmas. As espécies de plantas são resistentes e seca, fatores abióticos característicos desse bioma, resultado de diversas adaptações ao reter água no organismo e evitar a evaporação. Já falando de fauna, observa-se o maior número de variedades de mamíferos com cascos, como as zebras, os búfalos, gazelas, girafas. Além disso, leões, lobos, leopardos, elefantes, rinocerontes, crocodilos, uma diversidade muito grande. Atualmente, a flora e a fauna da savana estão sob forte pressão. No caso dos animais, isso ocorre principalmente pela caça ilegal e pela destruição dos seus habitats, que é uma pena. Vamos à próxima. Deserto. O bioma denominado deserto é encontrado em regiões de baixa umidade, onde existe uma grande variação na temperatura ao longo do dia, com pouca ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano, e o clima é predominantemente seco. De acordo com a temperatura observada, principalmente durante o inverno, os desertos podem ser classificados em quentes, como o deserto do Saara, na África, ou frios, como o deserto do Atacama, no Chile. Os desertos quentes apresentam temperaturas próximas aos 30 graus Celsius,
durante o inverno, enquanto nos desertos frios a temperatura gira em torno de 0 graus, podendo inclusive nevar durante a estação mais fria do ano. Que legal, né? A vegetação concentra-se nas áreas mais úmidas do bioma, sendo denominada por arbustos, né, permeados por áreas aparentemente vazias. Tal distribuição ajuda a evitar competição. Além dos arbustos característicos, né, como gramíneas, herbáceas, suculentas e algumas pequenas árvores podem ser observadas em regiões mais úmidas, tá bom? Sobre a fauna, predominante no deserto é composta por animais roedores, né? Por répteis, serpentes, né? Por insetos. Animais e plantas têm marcantes adaptações à falta de água. Muitos animais saem das tocas somente à noite e outros podem passar a vida inteira sem beber água, extraindo-a do alimento que ingerem, né? É diferente isso, muito diversificada essa vida, né, do deserto. Os desertos se encontram em expansão. Muitos dos demais biomas terrestres estão sofrendo desertificação, processo de modificação ambiental e climática que resulta na formação de um ambiente árido. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Não esqueçam, vamos no nosso livro didático, capítulo 14, página 232, para ampliar os nossos conhecimentos, né? E vamos dar uma pesquisada, tá certo? Para a gente não ficar só no livro também, tá certo? Então, beijo e até a próxima.